A alma animal está aqui para te levar em uma jornada, para que você sinta a magia e a profundidade de histórias onde o coração selvagem encontra a compaixão humana. Prepare-se para se emocionar. O sol escaldante do deserto do Kalahari castigava a areia dourada, criando miragens tremeluzentes no horizonte. O ar era denso, quase palpável, com o cheiro de poeira e uma secura que queimava a garganta. Em meio a essa vastidão impiedosa, uma pantera negra, majestosa e silenciosa, movia-se como uma sombra líquida sob o sol impiedoso. Seu nome era Nyx, e seus olhos verde esmeralda, aguçados pela caça e pela sobrevivência, varriam a paisagem em busca de qualquer movimento. Para Nyx, o deserto era seu domínio, um lugar de vida e morte, onde apenas os mais fortes prevaleciam. Longe dali, mas tragicamente conectada ao destino de Nyx, estava Amara, uma jovem mulher com a beleza e a resiliência das acácias que teimavam em brotar na aridez. Amara havia herdado uma vasta fortuna de seu pai, um homem enigmático que fez sua riqueza nas profundezas do deserto. Sua maior alegria e também sua maior vulnerabilidade era sua filha, a pequena Maia, de apenas 5 anos, com olhos tão curiosos quanto o mundo ao seu redor. Amara acreditava no amor, na lealdade, e jamais imaginaria a escuridão que se aninhava no coração de quem jurara protegê-la. Sua vida, antes marcada pela tranquilidade de uma herança recém-adquirida, estava prestes a se transformar num pesadelo, onde a normalidade seria estilhaçada pela traição mais cruel. O incidente deflagrador aconteceu sobre o véu traiçoeiro da confiança. Khalil, o marido de Amara, um homem cuja ambição se revelava tão vasta quanto o deserto que o cercava, vinha orquestrando um plano sórdido para se apossar da herança de seu falecido sogro. Ele havia se casado com Amara apenas por interesse, e agora, com a fortuna em suas mãos, via a esposa e a filha como meros obstáculos. Em uma manhã, sob o pretexto de um passeio, para mostrar-lhes um oásis secreto nas profundezas do deserto, Khalil as conduziu para longe de qualquer sinal de civilização. O cenário era árido e implacável, com poucas árvores retorcidas e rochas que pareciam espinhos gigantes. A pequena Maia, animada com a aventura, corria à frente, enquanto Amara, ingênua, seguia o homem que amava. Mas, ao chegarem a uma área remota, onde uma árvore solitária se erguia contra o sol escaldante, a máscara de Khalil caiu. Com uma frieza gélida que fez Amara sentir um calafrio na espinha, ele revelou seu plano macabro. "Você e a criança são um estorvo", sibilou Khalil, seus olhos brilhando com uma crueldade que Amara jamais havia visto. Antes que ela pudesse reagir, ele a agarrou, amarrando-a violentamente ao tronco da árvore. Maia, em pânico, correu para a mãe, mas foi brutalmente separada e amarrada a um galho mais baixo, seus pequenos pulsos atados com força. O desespero tomou conta de Amara. As cordas ásperas e cruéis cortavam sua pele. As lágrimas escorriam pelo rosto empoeirado enquanto ela observava Khalil se afastar, deixando-a sob o sol inclemente, condenadas a uma morte lenta e agonizante. O som do motor do jipe de Khalil desaparecendo no horizonte foi o último vestígio de esperança que se desfez no ar. Amara e Maia estavam sozinhas, à mercê do deserto implacável e dos seus perigos ocultos. O deserto, que antes parecia vasto e grandioso, agora se tornara uma prisão sem paredes. O sol queimava a pele de Amara e Maia e a sede começou a apertar. Maia chorava, pedindo água e a presença do pai, sem entender a dimensão do que acontecia. Amara, com os olhos marejados, tentava acalmar a filha, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que a morte se aproximava. As horas se arrastavam, cada minuto uma eternidade sob o calor sufocante. A fome e a exaustão começaram a minar suas forças. Amara lutava para manter a consciência, suas preces se misturando ao zumbido dos insetos e ao som da própria respiração ofegante. Foi então que a sombra se moveu. Não era a sombra de uma nuvem ou de uma rocha, mas de algo vivo, fluido e escuro. Nyx, a pantera negra, havia sido atraída pelo cheiro de suor e medo no ar.
Ela emergiu lentamente de trás de uma duna, seus olhos verde esmeralda fixos nas duas figuras amarradas à árvore. Sua presença era imponente, ameaçadora, e o coração de Amara disparou. Um predador, o ápice da cadeia alimentar do deserto, estava a poucos metros delas. Maia, exausta, não percebeu de imediato. A pantera se aproximou, farejando o ar, seus músculos tensos, prontos para o bote. Mas algo era diferente. Nyx não atacou. Em vez disso, ela circulou a árvore, seus olhos perscrutando cada detalhe, cada ferida nas cordas. Havia uma curiosidade, uma estranha hesitação na pantera. Para Amara, a presença da pantera era uma faca de dois gumes. O medo primordial de ser devorada lutava contra a estranha sensação de que algo naqueles olhos profundos não era pura ferocidade. Nyx parou, observando as cordas que prendiam Maia. Com um movimento lento, a pantera estendeu a pata, suas garras retraídas, e tocou uma das cordas. O coração de Amara deu um salto. Serei ela capaz de... A pantera, então, fez algo inacreditável. Ela mordiscou a corda que prendia a Maia, com uma delicadeza surpreendente para um predador tão poderoso. Era uma tentativa, ainda que tímida, de libertar a criança. A partir desse momento, a dinâmica mudou. A ameaça da pantera se transformou numa aliança improvável. Nyx começou a patrulhar ao redor da árvore, afastando hienas e outros predadores menores que se aventuravam perto. A cada vez que uma ameaça se aproximava, Nyx rosnava, exibindo seus dentes afiados, e os animais recuavam. Era como se a pantera tivesse se tornado a guardiã das duas. Com o passar das horas, Amara percebeu que Nyx não estava interessada em atacá-las. A pantera parecia estar protegendo-as. Quando o sol começou a se pôr, a temperatura caiu drasticamente. O frio do deserto à noite era tão cruel quanto o calor do dia. Nyx se deitou perto da árvore, seus olhos atentos, um ponto de calor e segurança na escuridão crescente. Amara, apesar do frio, sentiu um calor estranho no coração. A criatura que deveria ser sua morte era agora sua única esperança. A noite trouxe seus próprios perigos. O uivo distante de lobos e o piar de corujas cortavam o silêncio. A cada ruído, Nyx ficava alerta, sua postura tensa, protegendo Amara e Maia. A maior ameaça, porém, não eram os animais, mas o tempo. A sede estava se tornando insuportável, e Maia estava fraca, sua respiração superficial. Amara sabia que precisava de água, desesperadamente. Ela tentou se contorcer, a dor nas suas feridas crescendo a cada movimento, mas as cordas eram firmes demais. No meio da noite, um brilho nos olhos de Nyx chamou a atenção de Amara. A pantera olhava para um ponto específico atrás de uma rocha próxima. Com um movimento ágil, Nyx se levantou, caminhou até a rocha e começou a cavar na areia. Em poucos minutos, um pequeno veio de água escura, mas potável, começou a surgir. Nyx, com um movimento da cabeça, indicou a água para Amara. Era um milagre. Amara, com dificuldade, conseguiu alcançar a boca da fonte e, apesar da dor, bebeu alguns goles. Depois, conseguiu guiar a cabeça de Maia para que a menina também bebesse. A pantera, de alguma forma, havia salvado suas vidas. O vínculo entre elas, a mulher e a criança presas e a criatura selvagem, havia se tornado inquebrável, forjado na fornalha da adversidade. No terceiro dia, sob o sol impiedoso do deserto, as esperanças de Amara começavam a minguar. Maia estava quase inconsciente, sua pele pálida e lábios rachados. Nyx, a pantera, permanecia vigilante, mas a água que havia encontrado não era suficiente para mantê-las vivas por muito tempo. Amara sabia que precisava de um milagre. Foi então que ela ouviu o som distante de um motor. Não era o jipe de Khalil. O som era diferente, mais constante, mais poderoso. Seus olhos se encheram de uma nova esperança. Nyx, alerta, ouviu o mesmo som. Ela se levantou, seus músculos tensos, e correu em direção ao som. Amara, sem entender a intenção da pantera, observou-a desaparecer atrás das dunas. Minutos se arrastaram como horas. A desesperança começou a se instalar novamente. Mas então, Nyx reapareceu, e atrás dela,
uma caravana de nômades se aproximava lentamente, suas vestes esvoaçando ao vento, camelos carregados de suprimentos. A caravana era liderada por Zara, uma velha sábia do deserto, cujos olhos perspicazes notaram a pantera negra à frente, agindo de forma incomum. Zara conhecia as lendas do deserto, sabia que os animais por vezes eram mensageiros. Quando a caravana se aproximou, eles viram Amara e Maia amarradas à árvore. O choque tomou conta dos nômades. A cena era um pesadelo. Zara, sem hesitar, ordenou que seus homens corressem para libertar as duas. O clímax veio quando, ao mesmo tempo em que os nômades se aproximavam para libertá-las, o som familiar de um outro motor se fez ouvir. Era o jipe de Khalil. Ele havia retornado para se certificar de que seu plano havia dado certo, para que não houvesse testemunhas de seu crime. A pantera, Nyx, percebeu a ameaça. Com um rugido baixo e gutural, ela se posicionou entre Amara, Maia e o jipe que se aproximava. Khalil freou bruscamente ao ver a cena. Sua esposa e filha prestes a serem salvas e uma pantera negra feroz bloqueando seu caminho. Seus olhos se encheram de terror. Ele tentou dar a volta, mas Nyx, com uma velocidade surpreendente, saltou para cima do capô do jipe, suas garras afiadas arranhando a lataria, seus olhos fixos nos de Khalil. O homem gritou de pavor, seu rosto contorcido pelo medo. A pantera era a personificação da justiça que o deserto trazia. Ele tentou manobrar o veículo, mas Nyx não o largava, impedindo-o de fugir ou se aproximar. A chegada dos nômades foi a virada final. Eles testemunharam a fúria da pantera e o terror de Khalil. Quando Amara foi finalmente libertada, fraca, mas viva, ela apontou para Khalil, revelando a verdade sobre a traição do marido. A pantera, como se entendesse cada palavra, continuou a prender Khalil em seu jipe. Com a revelação de Amara e a intervenção de Nyx, os nômades agiram rapidamente. Alguns deles, armados com cajados e facas tradicionais, cercaram o jipe de Khalil. A pantera saltou do veículo, rosnando ameaçadoramente para o traidor, mas não o atacou. Era como se seu papel de protetora tivesse sido cumprido, e agora a justiça caberia aos humanos. Khalil, em choque e pânico, tentou argumentar, negar, mas sua face pálida e o terror em seus olhos denunciavam sua culpa. Zara, a líder da caravana, uma mulher de grande sabedoria e autoridade, não hesitou. Um homem que abandona sua família no deserto merece a fúria do deserto, ela declarou, sua voz ressoando com a força da verdade. Os nômades imobilizaram Khalil, garantindo que ele não pudesse escapar. Enquanto isso, outros membros da caravana cuidavam de Amara e Maia, oferecendo-lhes água, alimentos e cobertores. A pequena Maia, embora ainda assustada, sentiu o alívio e o calor da segurança. Amara, fraca, mas com uma força renovada, abraçou sua filha. O perigo havia passado e o alívio era imenso. Ela olhou para Nyx, que observava a cena de uma distância segura. Havia uma gratidão profunda nos olhos da mulher, uma conexão inexplicável com a criatura que havia sido sua guardiã. Os nômades, conhecedores das leis não escritas do deserto, decidiram levar Khalil para a cidade mais próxima, onde seria entregue às autoridades. O deserto, em sua vastidão, não tolerava tais crueldades. Amara e Maia foram acolhidas pelos nômades, que os cuidaram com a compaixão que Khalil lhes havia negado. Demorou dias para Amara se recuperar completamente do trauma físico e emocional, mas a presença de Maia a seu lado e a memória da pantera negra a mantiveram forte. A história de como uma pantera selvagem salvou uma mãe e uma filha no deserto se espalhou como um fogo selvagem, alcançando os ouvidos das autoridades e da mídia. Khalil foi julgado e condenado por suas ações, recebendo a pena que merecia. Amara, agora liberta de seu marido tóxico e mais rica do que nunca, não esqueceu a lição que o deserto e Nyx lhe ensinaram. Ela percebeu que a verdadeira riqueza não estava em posses materiais, mas na lealdade, na compaixão e na força do espírito.
Com parte da herança, Amara fundou uma reserva de vida selvagem no coração do Kalahari, dedicada à proteção de animais como Nyx, e também um centro de apoio para mulheres e crianças vítimas de violência e abandono. Nyx, a pantera, ocasionalmente era vista nas proximidades da reserva, seus olhos verde esmeralda brilhando na escuridão. Amara acreditava que a pantera se lembrava delas e que a ligação entre elas era um testemunho do poder inexplicável da natureza e do coração. A história de Amara, Maia e Nyx tornaram-se uma lenda no deserto, um lembrete de que mesmo nas paisagens mais áridas, a bondade pode florescer e que a proteção pode vir das fontes mais inesperadas. A vida de Amara, que quase foi extinta pelo ódio, foi renascida pelo amor de sua filha e pela intervenção de uma majestosa pantera negra. Sua história é um farol de que, em um mundo de trevas, a luz da compaixão e da lealdade pode vir de qualquer lugar, até mesmo de um predador selvagem. Olá, caro amigo! Chegamos ao fim de mais uma história emocionante aqui no canal Alma Animal. Você sentiu a força e a beleza da lealdade de Nyx? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Alma Animal para não perder nenhuma de nossas próximas jornadas emocionantes. Seu apoio é fundamental para continuarmos a trazer essas histórias inspiradoras. E me diga nos comentários, o que mais te surpreendeu na atitude da pantera Nyx? Você acredita na conexão entre humanos e animais selvagens? Deixe sua opinião e vamos conversar.